Bom, saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Nutrição Animal Fácil, onde nós estamos postando as aulas de nutrição de não ruminantes, aquapa e formulação de rações, dietas e suplementos para animais. Muito obrigado aí pelo apoio dos nossos alunos aqui do IFMG Bambuí, alunos de fora também, profissionais e vários interessados aí que têm buscado o nosso canal. Muito obrigado a todos. Bom, o nosso assunto hoje está dentro de formulação de rações, ok? Não é um assunto específico da formulação, mas a gente trabalha, a gente aborda esse tema dentro da disciplina de formulação, mesmo porque os estudantes desenvolvem produtos e esses produtos precisam estar ajustados a algumas exigências aí relacionadas à rotulagem, ok? É um assunto de extrema importância, a gente tem conversado bastante com alguns ex-alunos do curso de zootecnia, que sempre nos relatam a importância, né, de saberem também sobre marcos regulatórios, sobre legislação dentro aí da produção de alimentos. Então, é nossa intenção um dia criar, né, uma disciplina optativa sobre legislação na produção de rações, ok? Para a nossa escola, ok? E oferecer para os alunos. Nesse momento, nós temos somente uma aula dentro dessa disciplina, ok? Embora a gente saiba também que é um assunto que é pouco discutido dentro dos cursos de graduação. Normalmente, o aluno estuda mais os marcos regulatórios quando ele cai dentro de uma fábrica de ração e vai ter que se virar, ok? Aqui, o nosso objetivo, então, é dar pelo menos uma introdução sobre esse tema, ok? Mesmo porque com uma aula de 20 a 30 minutos a gente não conseguiria aprofundar muito, somente dar essa noção para vocês, ok? Então, para começar, vamos compartilhar aqui a nossa tela, tá? Eu me chamo Luiz Carlos Machado, sou professor do IFMG Bambuí e nós vamos falar sobre noções básicas muito elementares sobre legislação na produção de rações. Eu vou tentar não dividir essa aula em duas partes, vou tentar ser o mais breve possível, o mais direto possível, ok? Bom, o que nós, nutricionistas de animais, independente da nossa formação, o que nós temos a ver com a legislação nas fábricas de ração? Olha só, a legislação hoje é uma das coisas mais importantes a nível de fábrica, tanto que várias fábricas contrataram profissionais somente para trabalhar com marcos regulatórios, porque todos os produtos que você vai oferecer tem que estar enquadrado dentro da legislação, a rotulagem, a preenchimento de informação no sistema do Ministério, o preenchimento de documentos referente a cada um dos produtos, ou seja, hoje, o Ministério trabalhou, né, nos últimos anos de uma maneira para que a fábrica de ração trabalhe muito bem essa legislação e facilite o trabalho dele, que está sendo mais um trabalho de fiscalização, conforme a gente vai explicar, ok? Então, hoje, a fábrica de ração ela tem que ter um profissional alinhado para abastecer aí a documentação da fábrica, isso é muito importante, tá? Antigamente, então, só para contar para vocês, o mapa centralizava a aprovação de produtos nele. Você tinha que mandar vários documentos, demorava. Depois que ele aprovava os seus produtos, ok? E você começava a produzir. Atualmente, há uma tendência, pessoal, do mapa deixar o trabalho todo para o responsável técnico da fábrica de ração, para o nutricionista desses animais ou aquele profissional que vai trabalhar sendo responsável pela documentação, por exemplo. Esse responsável técnico, ele vai preencher toda a documentação e deixar arquivada na fábrica de ração e o mapa só vai fiscalizar. Eu acho, sinceramente, para mim funciona muito melhor dessa maneira. O mapa delegar essa responsabilidade para o responsável técnico, ok, dentro da fábrica de ração, e ele vai lá para conferir se está tudo certo. Eu acho que funciona muito bem esse trabalho. A gente sabe que a nível de ministério muitas vezes não tem um número de profissionais suficiente, por N motivos, não tem um número, e muitas vezes o trabalho da fábrica de ração pode ser prejudicado ou pode ser atrasado, né, com base aí no tempo de espera elevado, ok?
não podemos esquecer também que nas últimas décadas cresceu consideravelmente o número de fábricas de ração. Então, esse modelo aqui, eu acho que é o modelo ideal, mesmo porque gera várias oportunidades de profissionais para atuarem como responsáveis técnicos nas fábricas. Isso eu acho muito interessante. Bom, mas é claro que o registro dos estabelecimentos, se você quer abrir uma fábrica de ração, você vai ter que estar registrado no mapa. Isso é importante, não se esqueça, ok? Bom, a Lei de 76 é talvez a primeira legislação, a gente vai somente citar aqui a título de curiosidade, mas foi a primeira legislação que trabalhou esse tema aqui no Brasil. Então, aí, ó, há 45 anos que nós temos uma legislação para a fábrica de ração. E essa legislação já falava muita coisa sobre o registro da fábrica de ração, sobre a documentação que ela tinha que mandar. Então, foi um marco inicial importante aí para as nossas fábricas de ração. Essa lei citava aí os responsáveis pela fiscalização, definições, várias normativas do Ministério fazem importantes definições, ok? Documentação para registro, rotulagem, o qual foi alterada depois por uma normativa que a gente vai falar bastante, que é a normativa 22 de 2009, ok? Que fala como que tem que ser o sistema de rotulagem, ok? E como será a fiscalização e penalidades. Pessoal, e é claro que aqui nós estamos falando de alguma das normativas. Nós temos várias e várias, eu não sei precisamente o número de normativas, mas eu acredito que seja centenas de normativas importantes publicadas pelo Ministério nos últimos anos. Aqui nós estamos pegando algumas que a gente considerou mais importantes, ok? Uma das normativas mais importantes que saiu nos últimos anos, talvez você pode considerar como uma das 3 mais importantes, é a famosa normativa 4 de 2007, que fala sobre as boas práticas de fabricação. Gente, nós vamos fazer uma ou 2 aulas aqui nesse canal somente para discutir essa normativa de tão importante que ela é, tá? Ela fala dos requisitos de boas práticas de fabricação. Toda fábrica de ração tem que ter um responsável técnico pelo BPF e tem que se adequar a um sistema de controle de qualidade chamado BPF. Então, ela tem que ter todo um manual da qualidade, ok? Para mostrar, né, explicar, documentar como que será o controle de qualidade naquela fábrica. Essa normativa é pequenininha e ela tem 2 anexos importantes, o anexo 1 e o roteiro de inspeção no anexo 2, ok? É importante demais isso aqui. Mas nós temos outras também, só a título de curiosidade, a gente tem a Instrução Normativa 12 de 2004, que fala de suplementos para bovinos, a Instrução Normativa 8 de 2004, que proíbe os produtos de origem animal para bovinos, por exemplo, hoje nós não podemos utilizar. E só destaco aqui que seu trabalho como marcos regulatórios aí dentro da equipe de legislação, marcos regulatórios na fábrica de ração, será localizá-las e aplicá-las no contexto da tua fábrica aí que você trabalha, né? Bom, uma instrução normativa muito importante aqui que nós vamos citar, que foi publicada recentemente, é a Instrução Normativa 51/2020, publicada em agosto de 2020, em pleno período de pandemia. Essa instrução normativa estabelece os critérios e procedimentos para a fabricação, fracionamento, importação e comercialização dos produtos dispensados de registro para uso na alimentação animal. Bom, já existia uma instrução normativa com esse fim, me parece que ela era de 2010, porém, eles atualizaram vários conceitos, várias informações. Gente, o Ministério tem trabalhado muito para atualizar as informações, principalmente no que se refere à segurança alimentar. Considerando aí as últimas 2 décadas, o que a gente fala de segurança alimentar na nutrição dos animais, na produção animal, ok? A nível de fábrica de ração também, evoluímos muito considerando esse período, ok? E é claro que a documentação do Ministério é muito importante para isso, ok? Bom, essa Instrução Normativa 51 fala da dispensa de registro de produtos diversos, bem como atribui responsabilidades. Então, é interessante que essa Instrução Normativa, ela dispensa de registro, basicamente, a maior parte do que é feito nas fábricas de ração. Vejam bem,
suplementos, premixes, núcleo, concentrados, rações, aditivos sensoriais, aditivos nutricionais, aditivos tecnológicos, coprodutos, alimentos completos, alimentos específicos, ingredientes, produtos mastigáveis, e aí vai. Ingredientes aditivos destinados à alimentação humana, produtos licenciados, grãos, sementes e vários outros aqui, ó. Inclusive produtos para alimentação animal destinados exclusivamente à experimentação e produtos para alimentação animal elaborados exclusivamente para exportação. Ou seja, ela amplia demais o leque, né, de produtos aí isentos de registro. Uma coisa, por exemplo, que não está aqui é a ração medicamentosa, que ainda assim precisa de um registro e um controle maior, ok? Mas se não for uma ração comum, sem, por exemplo, um antibiótico, né, aqui é facilmente dispensada de registro, né? Igual nós falamos, há uma tendência, gente, onde o Ministério deixa a maior parte do trabalho para o responsável técnico, o que eu acho muito vantajoso, ok? Bom, veja bem no artigo 10 o que fala, olha, as formulações, os rótulos e a embalagens de produtos fabricados em mais de uma unidade fabril ou produtos fabricados sob terceirização devem ser aprováveis pelo responsável técnico de cada uma dessas unidades, atendendo aos procedimentos estabelecidos nos artigos 8º e 9º desta instrução normativa. Então, só para enfatizar que isso tudo aqui é trabalho nosso, do responsável técnico que vai estar à frente dessa fábrica de ração. Ok? Então, essas informações de rótulo, de embalagem, a formulação, garantir a eficiência nutricional dessa fórmula que está sendo utilizada, é tudo responsabilidade sua, ok? O Ministério somente vai fiscalizar, ok? No artigo 17, diz que toda documentação de que trata essa instrução normativa deve estar disponível à fiscalização do mapa quando solicitado. Então, é óbvio, gente, que a fábrica de ração vai guardar isso muito bem arquivado, organizado, ok? Para quando o Ministério chegar lá, pode ser uma visita semestral, pode ser uma visita anual, isso depende muito, né, da regional do Ministério, que está inserida essa fábrica de ração, mas quando esse fiscal chegar lá, isso vai ser importantíssimo para apresentar para ele, tem que estar tudo organizado, né? Bom, aqui eu mostro para vocês um documento, tá? Muito importante hoje que o responsável técnico vai preencher, que é o Relatório Técnico de Produto Isento de Registro, famoso RTPI. Aqui na disciplina de formulação, nós trabalhamos onde o estudante que desenvolve o produto vai preencher também o RTPI, o que é muito importante, tá? Muitos ex-alunos, conversando com os alunos, a gente vê que só souberam da existência da RTPI quando chegaram na fábrica de ração. Então, nos últimos anos, a gente incluiu esse estudo, né, essa manipulação desse documento de maneira antecipada, né, na graduação, mesmo porque isso é muito importante para todos aqueles que vão trabalhar a nível de fábrica. Então, são informações básicas, tá? Muito parecida com aquelas informações que o profissional coloca aí a nível de rotulagem, a nível de embalagem, tá? Bom, uma das perguntas mais importantes para a gente responder na legislação na produção de rações, marcos regulatórios, é o seguinte: a documentação é muito vasta, é muito ampla, tá? É óbvio que é muito comum entre os nutricionistas, entre os profissionais que trabalham em fábrica de ração, se trocar material. Por exemplo, eu pego de outro profissional uma pasta lotada de documentos para me informar melhor e para me atualizar. Então, há essa troca de documento entre os próprios profissionais, ok? De tantos documentos que são, né? Mas é óbvio que é importante também nós sabermos onde que nós vamos buscar isso a nível de site, a nível de internet, porque hoje a principal fonte de consulta nossa é a internet. Então, a primeira opção que nós temos aqui é o próprio sistema, né, de busca aí, que é o SISLEGES, que é o sistema de busca de documentação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Então, se você procurar aí no Google SISLEGES, você já cai dentro desse sistema e aí depois no sistema você joga as palavras-chave que você quiser. Bom, uma outra forma aí da gente estar trabalhando, e eu gosto muito de indicar o site do Sind Rações, o Sind Rações é sempre muito solícito
com a troca de informações que normalmente a gente precisa, a gente da academia, sempre que eu preciso, eu recorro ao Sindicações, eles me respondem com muita gentileza, e eu percebo que eles mantêm um site com informações valiosas, né? Eu sempre consulto muito, todo semestre eu consulto aí o boletim do Sindicações que mostra a produção de rações no Brasil. Então, outra forma de acessar a documentação é pelo site do CID Rações, que é muito importante também, vale a pena conhecer, tá? E como indicação de uma ex-aluna, eu passei a conhecer esse site de alimentos online. Se você cadastra aqui, e principalmente se você tem um plano pago dentro desse site, você fica sabendo de tudo que sai em relação à produção de alimentos, tanto para humanos quanto para animais, ok? Então, para aqueles que trabalham em fábrica de ração, vale a pena você se cadastrar nesse site Alimentos Online, eles vão te mandar toda a documentação, eles vão estar sempre te atualizando, assim que saem as normas, eles já te mandam aí, ok? Pode ser um cadastro gratuito, mas eu acredito que para um profissional de fábrica de ração, vale a pena você ter uma conta paga num site desse aqui, ok? Bom, dentro da sala, quando a gente está com os estudantes da disciplina de formulação, a gente sempre faz esse exercício que a gente vai fazer, ok? Para fazer esse exercício, você pode pegar um rótulo, uma embalagem, ok? De um produto que você tem aí na tua casa, de uma ração, por exemplo, para você ir acompanhando o que eu vou falar, ok? Então, para você fazer esse exercício, você pode dar um pause aqui no vídeo, ir lá pegar o rótulo, a embalagem, para você ir acompanhando, ok? Na verdade, quando a gente está dentro da sala, eu tenho um mundo de rótulos na minha sala e distribuo para os alunos, cada um vai acompanhando. Então, vamos lá. De acordo com a Instrução Normativa 22 de 2009, que é a última que fala sobre a rotulagem, sobre as embalagens, ela diz que todo rótulo deve conter, vamos lá, classificação do produto, nome do produto, marca comercial quando houver, a composição básica qualitativa, exceto veículos e recipientes. Você não precisa falar a quantidade, não é a composição quantitativa. Você não precisa informar quanto você colocou de milho, mas você tem que falar que dentro da composição básica tem milho, entendeu? Bom, eventuais substitutos, ok? Quando houver, e normalmente as rações, as embalagens vêm com eventuais substitutos, ok? Composição qualitativa, essa composição básica, são aqueles ingredientes que normalmente, né, vão estar na composição. Mas pode ser que falte um daqueles ingredientes e quando faltar, você tem que ter os eventuais substitutos, ok? Mesmo porque a gente sabe que o fornecimento de ingredientes depende muito da logística, da época do ano, né? Agora, por exemplo, em período de pandemia, nós estamos com os ingredientes muito, muito caros, então é óbvio que a gente tem que ter alguns substitutos para informar para o nosso cliente, ok? Os níveis de garantia, que a gente vai explicar melhor mais para frente, o conteúdo ou peso líquido, ok? A tabela de referência nutricional, quando prevista em regulamento específico. Na verdade, essa tabela de referência nutricional é muito encontrada em alimentos para humanos. É aquela tabelinha pequenininha lá que mostra a quantidade em quilocalorias, né? O que aquilo representa em porcentagem. Normalmente não é encontrada em alimentos para animais. Por isso que está aqui, ó, quando prevista em regulamento específico, ok? A indicação de uso para qual tipo de animal, né? Espécie e categoria de animais a que se destina, essas duas informações se confundem, você pode colocar uma informação mais completa, ok? O modo de utilizar, tantos gramas por quilo de peso vivo do animal por dia, entender? Cuidados, restrições, precauções, contraindicações, incompatibilidades, período de carência, quando houver, ok? Isso pode ser importante. A expressão produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou produto registrado no Ministério da Agricultura, lembrando, conforme a gente viu agora há pouco, há uma tendência do Ministério liberar tudo para ser comercializado sem que haja o registro, o responsável técnico que vai ficar responsável, né, por todos esses produtos, pela aprovação desses produtos, ok? O nome empresarial, endereço completo, número de inscrição do CNPJ e telefone de atendimento ao consumidor,
do estabelecimento fabricante, fracionador ou importador, ok, informações sobre a fábrica, né, que está fabricando isso aí. A expressão indústria brasileira, quando fabricado no Brasil, ou identificação do país de origem, no caso do produto importado, ok? O nome empresarial e endereço, incluindo o país de origem do fabricante, no caso de produtos importados, a data da fabricação, indicando claramente o dia, o mês em que o ano foi fabricado, ok? A data, o prazo de validade, indicando claramente o dia, o mês e o ano, ok? O prazo de consumo, quando couber, ok? Normalmente se dá aí pelo menos 3 meses de validade para rações. Há rações que são 6 meses, há ração que é um ano. Isso depende muito do tipo de ração que nós estamos falando, né? O tipo de processamento que essa ração recebeu e o tipo, né, de embalagem que essa ração vai ser armazenada, porque isso aí depende muito da embalagem que você vai utilizar depois que produzida essa ração, ok? Então, isso pode variar esse tempo, pelo menos 3 meses, ok? A identificação do lote, indicar a numeração sequencial, ok? Toda ração vai ter um lote, justamente para possibilitar a rastreabilidade, ok? As condições de conservação, né? Conservar em lugar seco, arejado, ok? O carimbo oficial da inspeção e fiscalização federal, conforme o modelo constante do anexo 2 dessa instrução normativa. Então, aqui nós temos um carimbo padrão, ok, para ser utilizado pelas fábricas de ração, que é mostrado aqui no anexo 2, ok? Então, é mais ou menos isso aqui, o tamanho é meio que padronizado, essas fontes aqui são padronizadas também, ok? Bom, a expressão uso proibido na alimentação de ruminantes, quando houver ingredientes de origem animal na composição do produto, ok? Isso é importante também, mesmo porque a gente tem que atender às normas prévias que proíbem o uso de alimentos de origem animal para ruminantes, ok? E aqui, para finalizar, o parágrafo único, ó. O rótulo do produto a granel destinado à alimentação animal fabricado pela empresa integradora exclusivamente para fornecimento aos animais produzidos em sistema de produção integrada, fica dispensado o atendimento de alguns dos itens que a gente citou. Imagina, por exemplo, que é uma empresa integradora, ração para frango de corte. A fábrica de ração produz, bota no caminhão e manda lá para a granja. Não precisa desta ração constar vários desses itens que a gente falou. Porém, né, junto lá da nota vai um rótulozinho contendo algumas outras informações, ok? Pessoal, é só um detalhe que quem está fazendo essa disciplina comigo, né, e está desenvolvendo o produto, precisa considerar todas essas informações que a gente está falando e caprichar nesses rótulos aí, tá? Nos últimos anos, a gente tem tido muito sucesso com as turmas aí que têm feito esse trabalho, né? Você pode estar consultando vários desse trabalho aqui mesmo nesse canal de Nutrição Animal Fácil e comprovar o que eu estou falando, ok? Bom, vamos falar dos níveis de garantia. Os níveis de garantia foram criados com a intenção de trabalhar pela qualidade daquela ração, colocando pelo menos uma quantidade mínima daqueles nutrientes que são importantes, mas limitando alguns onde o excesso pode prejudicar a qualidade da ração. Então, por isso que a gente tem níveis máximos e mínimos. Eu queria comentar também que muitas vezes, tá, eu acho que essa legislação do Ministério está bastante ultrapassada e muitas vezes o que um próprio nutricionista de animais vai considerar como parâmetros de qualidade, como parâmetros de formulação, não são considerados aqui, enquanto há alguns também que são considerados aqui que não são considerados lá. Então, há uma diferença aí, muitas vezes, entre o que o nutricionista considera para formular, os parâmetros, e o que o Ministério cobra a nível de rótulo. E a gente tem, por exemplo, algumas inconsistências, como, por exemplo, coelhos. Quando a gente formula para coelhos, a gente precisa de um nível mínimo de fibra para a ração para coelho, para ela ser de boa qualidade. O Ministério exige nível máximo de fibra. Então, está totalmente incompatível com a realidade que a gente precisa, né? Mas voltando ao nosso assunto aqui, ó, nos níveis de garantia, nós colocamos, ó, umidade nível máximo, porque o excesso atrapalha, principalmente a conservação dessa ração, ok? Proteína bruta, um nível mínimo. Extrato etéreo, nível mínimo. Eu costumo brincar com os alunos que o que é caro, os nutrientes são caros, são nível mínimo.
O que são baratas é nível máximo. Continuando, matéria fibrosa nível máximo, aqui a fibra bruta, ok? Matéria mineral nível máximo, ok? O cálcio vem nível mínimo e nível máximo, ok? Há uma tendência das fábricas de ração colocarem um pouco mais de cálcio, né? Por quê? Porque é talvez o nutriente mais barato para a gente colocar na ração. E é claro que a gente vai limitar o nível de cálcio, mesmo porque um nível elevado de cálcio atrapalha na absorção de outros minerais, né? O nível de fósforo, o nível mínimo de fósforo, ok? Microminerais, vitaminas e aminoácidos, os valores mínimos. As rações e concentrados para equinos, coelhos ruminantes, o máximo de fibra e detergente ácido, FDA. As rações e concentrados para suínos e aves e equinos, os teores mínimos de lisina e metionina. Eu, sinceramente, não entendo por que para as outras rações não pede também metionina e lisina, haja vista que isso aqui é muito importante e é considerado também pelo nutricionista de animais quando ele vai formular, ok? E uma observação: suplementos devem indicar a quantidade mínima de sua composição por quilo de produto. Suplementos minerais devem indicar a quantidade máxima de flúor. E o farelo de soja deve indicar se é tostado ou não, e o valor de atividade ureática que a gente falou aqui nesse canal, da importância da análise da atividade ureática, tá? Se você quiser saber mais sobre esse tema, só procurar aí o nosso vídeo, ok? Bom, para finalizar, eu só quero apresentar aqui 2 documentos muito importantes, ok? Que foram publicados recentemente, que para mim são extremamente importantes. Antes de falar desse documento, deixa eu contar para vocês o seguinte. Hoje, quando se fala em segurança alimentar, e a segurança alimentar é um dos 3 itens aí da produção animal moderna, ao lado do meio ambiente, ao lado do bem-estar animal, a segurança alimentar é hoje muito importante. Dentro da segurança alimentar, a gente fala muito em substituição dos antibióticos para os animais, tá? Mesmo porque pode ser que algum desse resíduo de antibiótico, né, reverbera lá na alimentação humana. Então, hoje tem-se uma preocupação muito grande sobre o uso de antibióticos na alimentação animal. E há uma tendência a se diminuir bastante, tá? Buscando aí no futuro, talvez não utilizar esses antibióticos na alimentação animal. Gente, nós não trabalhamos com hormônio na alimentação animal. Por favor, estudantes aí de ciências agrárias, de zootecnia, medicina veterinária, áreas afins, se escutarem isso, por favor, nós não colocamos hormônio, ok? Para frango de corte, não existe isso. Mas, tá? Conforme o desafio sanitário que esses animais estão submetidos, é comum se colocar para frango de corte, por exemplo, um promotor de crescimento, um antibiótico, um anticoccidiano, tá? Para você favorecer o desempenho desse animal, mesmo porque o desafio sanitário é muito elevado. Mas há uma tendência de se diminuir isso, né? E utilizar essas substâncias somente em rações controladas, com um fim justificado, ok? Então, o Ministério, nos últimos anos, vem trabalhando, até mesmo porque isso veio do exterior, isso a nível de Europa já está muito mais avançado, então o Ministério absorveu algumas dessas ideias e publicou recentemente essa Instrução Normativa 1 de 2020. O que ela faz? Olha, ela proíbe em território nacional a importação, a fabricação, a comercialização e o uso de aditivos melhoradores de desempenho que contenham antimicrobianos, tirosina, lincomicina e tiamulina. Haviam colocado outros também, mas resolveram tirar, ok? Ou seja, o documento que eu estou apresentando para vocês é uma tendência, mostra claramente, tá, essa tendência de retirar antibióticos, promotor de crescimento, anticoccidianos da alimentação desses animais, ok? Então, é claro que para aquela pessoa que vai formular para determinada espécie, ela precisa estar alinhada com o que pode utilizar. E isso vai de encontro ao próximo documento, esse aí, ó, que eu estou mostrando para vocês, que foi publicado também no ano passado, é muito recente, tá, gente? Aí, ó, eu estou gravando esse vídeo aqui em abril de 2021, tem aí, então, cerca de 6 meses, ok, que foi publicado esse documento. Eles publicaram uma lista enorme de matérias-primas, tá, aprovadas como ingredientes, aditivos e veículos para uso na alimentação animal. Ou seja, o que pode utilizar? Você vai encontrar
nessa instrução normativa número 110 aí, a qual eu considero como muito, muito importante. Ok? Eu quero trabalhar para frango de corte. O que eu posso utilizar? Eu vou consultar essa instrução normativa aí para me ter mais informações. Então, isso aí, gente, tem que estar aqui, ó, debaixo do braço do nutricionista para sempre estar consultando, né, para sempre estar atualizado com o que pode ou não colocar na ração desses animais, ok? Bom, então ficamos por aqui. Aqui nós somente damos uma introdução aí ao tema de legislação, é claro que é muito mais complexo. O trabalho, né, da pessoa que trabalha com isso a nível de fábrica de ração é muito mais complexo, é muito mais trabalhoso, é muito mais normas, e aqui o nosso objetivo é somente apresentar, ok? A ideia nossa aqui para a nossa escola, né, como um todo, oferecer uma disciplina optativa de legislação na produção de rações, ou marcos regulatórios na produção de rações, ok? E eu acredito que isso vai concretizar no futuro próximo, dada a importância desse tema na atualidade. Então, meu muito obrigado. Se você ainda não fez inscrição nesse canal, o que você está esperando? Faz inscrição aí, ok? E meu muito obrigado a todo mundo que tem buscado esse canal. Valeu!